Segunda-feira, 1º de julho de 2024, e a gente vai falar hoje sobre as notícias da semana. O Plano Real, que está em todas as capas de jornal, e uma matéria do Estadão na qual eu fui fonte, que fala do aumento do discurso armamentista no Congresso Nacional. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, doutora em ciência política, e vem comigo. Quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, deixar os comentários, porque isso é super importante para a gente. Também convido vocês para conhecer 2 cursos meus. Um é o Entendendo Brasília, que é toda a história de Sarney a Bolsonaro, toda a história política brasileira. Eu vou falar dele hoje aqui porque tem muito a ver com as capas de jornais, né? E tem também um curso que eu vou dar ao vivo, online, pela Dharma Academy, que é o Entenda as Eleições Municipais. É um curso sobre tudo que vocês precisam saber sobre eleições municipais. Então entrem lá no perfil da Dharma, eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. E esse vai ser ao vivo e a gente vai poder conversar. Mas vamos falar sobre as notícias da semana? Bom, quem deu uma olhada nos jornais hoje viu que o destaque era justamente o Plano Real, né? Plano Real esse que eu falo muito lá no curso Entendendo Brasília, que foi uma tentativa. Para quem não sabe, os anos 80 eles foram considerados a década perdida. O governo Sarney foram várias as tentativas de acabar com a inflação, mas ele não conseguia fazer isso, né? Quem assistiu o curso sabe que foram tomadas algumas medidas, mas o Sarney não conseguiu estabilizar a inflação. Depois veio o governo Collor, também não teve jeito. A gente teve o confisco da poupança, que foi um desastre na economia brasileira. E aí entrou o governo Itamar Franco, né? O Collor sofreu um impeachment, mas jovens talvez não lembrem disso, mas o Collor sofreu um impeachment e o Itamar, que era o vice dele, acabou assumindo. Aliás, no curso eu conto um monte de bastidor dessa ida do Itamar Franco para o poder. Mas fato é que o Itamar conseguiu dar possibilidade de se criar o Plano Real. Ele trocou 4 ministros da Fazenda até conseguir colocar o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Pércio Arida, que é um personagem que a gente ainda vê hoje muito nas manchetes de economia, eles conseguiram estabilizar a inflação, né? E isso possibilitou, inclusive, a eleição do Fernando Henrique Cardoso, né? Depois que o Itamar saiu do poder, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito muito pelo Plano Real, diria que 95% por causa do Plano Real. E o segundo mandato dele, apesar de todos os escândalos envolvendo a emenda da reeleição, esse segundo mandato também se deveu ao Plano Real. As pessoas não queriam nada novo na política brasileira, porque a gente vinha recentemente de um período da ditadura militar, e o Fernando Henrique Cardoso, como ele conseguiu estabilizar a moeda, as pessoas queriam que tivesse esse continuismo na política brasileira. Então, os 2 mandatos do FHC como presidente da República, eles se devem ao Plano Real. O PT nessa história foi um pouco contra. Nessa época, existia até uma brincadeira, num tom jocoso da imprensa, de que se existia governo, o PT era contra. Então, o PT era contra tudo que aparecia de proposta, e eles nunca davam uma contrapartida. Então, assim, Plano Real, sou contra. Mas o que você sugere? Não sugiro nada, né? Essa era a tônica do governo PT na época, né? Então, Plano Real, ele foi uma conjunção de esforços de economistas, de intelectuais brasileiros, teve a ajuda de uma parcela do Congresso, mas nesse momento da política brasileira, a esquerda ela não foi ativa. Aliás, essa é uma das críticas que alguns jornais fazem hoje, no dia 1º de julho, justamente dessa ineficiência da esquerda nessa aprovação e nessa continuidade do Plano Real, né? E aí o Estadão, inclusive, hoje critica os discursos do presidente Lula, que tenta reescrever a história, dando um tom de que o PT fez parte fundamental da construção dessa estabilização da economia, né? Quando isso, na verdade, não aconteceu, né? E aí, para quem quiser saber mais detalhes, no curso Entendendo Brasília, eu explico tudo, né? E aí, hoje, os jornais entrevistaram alguns economistas e eles falam justamente até contra o que o presidente Lula fala, porque o presidente Lula fala muito assim, o que eu falo não impacta no mercado, o que eu falo não impacta no dólar. É claro que impacta. É o presidente da República, então se ele tem alguma fala que provoca instabilidade, isso acaba provocando uma sensação de
inadequação do Brasil. Então, os investidores estrangeiros, opa, tranquei aqui, os investidores estrangeiros acabam vendo o país com uma certa desconfiança. E aí teve um economista hoje, se eu não me engano, foi o próprio Pércio Arida, mas posso estar enganada, que falou que às vezes, com essas declarações polêmicas do presidente Lula, ele acabava dando um tiro no coração dele, porque ele é o condutor do país, né? Então, quando ele fala dessas frases polêmicas, quando ele instiga o mercado, e isso é uma característica desde Lula 1 e Lula 2, o presidente Lula vê o mercado como um inimigo a ser combatido, né? E não como um aliado ou um organismo possível de elevar o Brasil em níveis melhores. Isso acaba se movendo contra ele também, né? A partir do momento que ele fala contra o mercado, que ele dá essas declarações polêmicas, que ele atinge o Banco Central, tudo isso volta contra a administração dele, porque ele é o presidente do país, né? Então, hoje, nos jornais, alguns economistas falavam justamente disso, dessa inadequação mesmo do presidente Lula nessas falas, né? Que acabam provocando essas reações do mercado, né? O Brasil, nos últimos anos, não tem sido lá muito bom com as falas dos presidentes e com os posicionamentos dos presidentes, que têm sido muito polêmicos, né? E o Lula não tem fugido a essa regra. A gente tem que lembrar que a primeira eleição do presidente Lula, ela se deveu muito porque o Lula adotou um tom mais pragmático, né? Ele colocou como vice dele um empresário, que é José Alencar, escreveu aquela famosa carta ao povo brasileiro, dizendo que ele ia honrar os contratos, né? Então, por isso, ele conseguiu se eleger. O segundo mandato dele, a gente fala disso, eu falei disso até inclusive na minha última participação na Jovem Pan, no segundo mandato dele, ele colocou a meta fiscal, assim, tchau meta fiscal, e começou a gastar incansavelmente, né? E isso acabou se tornando uma característica do PT, né? Foi uma característica no governo Dilma Rousseff, né? A gente teve a questão das pedaladas fiscais e acaba se tornando uma característica agora. Então, essa é uma das maiores críticas do mercado, né? E era uma dúvida que existia durante a campanha eleitoral de 2022. Será que o presidente Lula seria aquele Lula que mandou a meta fiscal para os ares, ou ele voltaria e seria um político mais adequado a 2023, e é o que se apresenta agora e mais ponderado, mas ele não tem se mostrado isso, tanto é que todos os esforços são por parte do Haddad. Bom, gente, quem quiser saber mais sobre toda essa história e bastidor de economia, tá no curso Entendendo Brasília, o link tá aqui no descritivo do vídeo, tem todos os bastidores para vocês. Eu vou falar agora da segunda pauta, que é o aumento do discurso armamentista no Brasil, né, no Congresso. Eu fui fonte de uma matéria do Estadão, que foi publicada hoje, dia 1º de julho, e foi muito legal porque eu acabei podendo falar da minha pesquisa de pós-doutorado, que foi uma análise de discurso e de imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele foi deputado federal e um período da presidência da República. Tudo isso está no livro Jair, 1991-2022, e está no curso Entendendo Brasília também. Mas o que eu expliquei para a repórter, que foi super gentil, aliás, quem fez esse contato da repórter do Estadão comigo foi a Bruna Fasano, que foi assessora do Dória. Hoje ela é assessora da Mara Gabrilli e de vários outros personagens que vocês veem aí. A Bruna é uma das maiores e melhores jornalistas que eu conheço. E desde que Bolsonaro, em 2014, quando Bolsonaro teve aquela briga com a Maria do Rosário, que ele falou que não a estupraria porque não merecia, e aí tudo que eu tô falando aqui, gente, está comprovado cientificamente, foi publicado em revistas acadêmicas. Eu sempre falo que esse canal de política não é para quem quer reiterar o seu ponto de vista, né, e reitero de novo aqui, reitero de novo é ótimo, mas reitero aqui o ponto de vista do Maquiavel, política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Então o que eu tento fazer aqui é trazer um ponto de vista o mais isento possível para vocês, mas o fato é que quando o Bolsonaro teve aquela briga com a Maria do Rosário no Congresso Nacional, aquela discussão toda, logo depois que ele falou que não estupraria ela porque ela não merecia, a grande parte da população brasileira e essa parte da população mais conservadora começou a chamar ele de mito. Então, a gente tinha um governo petista naquela época, o que se esperava era que uma fala tão polêmica dessas fosse causar uma reação diferente da população, né? Que fossem execrar ele, que fosse condenar. Uma parte fez isso, mas uma parcela da população brasileira que estava escondida, ou estava às sombras, ou não se manifestava porque não encontrava um líder que representasse seus pensamentos, transformou Jair Bolsonaro em mito naquele momento. Então, quando a gente fala assim que esse episódio da Maria do Rosário trouxe Jair Bolsonaro
para os holofotes foi por causa disso, porque a reação dessa parcela da população que não se sentia representada pela direita que existia, que era uma direita de Fernando Henrique Cardoso, que sempre foi muito mais um intelectual do que um personagem feito às massas, essa direita emergiu. E aí, junto com ela e junto com as manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então era um deputado federal, surgiram essas questões armamentistas, né, das quais ele defende, né, bandido bom é bandido morto, o inimigo é sempre um outro a ser combatido. E essa extrema-direita ou essa direita de Jair Bolsonaro, ela dá uma resposta que a esquerda não consegue. Um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje é justamente a segurança pública. A esquerda, ela vem com soluções progressistas que, na verdade, não atacam o cerne do problema. E esse governo Lula 13, ele tem sido ineficiente na questão da segurança pública, né? No ano passado, a gente teve todo aquele problema na Bahia e o governo anunciou um pacote de 900 milhões de reais. Então, isso é muito pouco, né? Para tentar ou para pensar em se resolver o problema da segurança pública. E essa direita do Jair Bolsonaro, ela vem com soluções muito mais pontuais e diretas, que parecem oferecer uma resposta à população. Então, bandido bom é bandido morto, a insegurança que tu sente na rua, ela pode ser resolvida com o aumento de armas, né, para munir a população brasileira. E a esquerda vem com respostas mais subjetivas. Então, isso acaba fazendo com que essa direita do Bolsonaro acabe também tendo uma preponderância nesse discurso da segurança pública. E aí, os parlamentares, e a gente tem que lembrar que as maiores bancadas do Congresso são boi, bíblia e bala, esses parlamentares acabaram se sentindo representados e era como se o Bolsonaro dissesse para eles: olha, agora vocês têm um representante, então falem o que vocês realmente pensam. E aí esses parlamentares, principalmente da bancada da bala, que foram eleitos pela população, a gente sempre tem que lembrar isso, eles se sentiram permitidos para falar esses discursos que até então, numa predominância da esquerda no Congresso Nacional e na sociedade, porque tinha ali 13 anos de governo PT, eles não se sentiam à vontade para falar isso. Então, quando o Bolsonaro emerge como um líder da direita ou dessa extrema-direita, esses parlamentares que até então não se sentiam à vontade para falar, eles se sentiram representados. Então, é mais ou menos isso que eu falo ali na matéria do Estadão de hoje, né? Então, quando eu digo assim que esses parlamentares saem das sombras, é porque eles, pela primeira vez, eles têm a coragem para enfrentar o discurso progressista da esquerda, porque eles se viam representados no Jair Bolsonaro, que depois foi eleito presidente da República. Então, por isso que a gente tem esse aumento do discurso armamentista no Congresso Nacional, né? E eu acho que um dos principais pontos é justamente essa solução mais objetiva. Então, é isso: bandido bom é bandido morto, tem que dar armas para a população, tem que reduzir a maioridade penal, enquanto a esquerda vem com pois é, não é bem assim, vamos pensar. Isso acaba dando mais força para essa extrema-direita. Quem quiser olhar essas pesquisas, está no livro Jair, 1991-2022, várias revistas acadêmicas publicaram os meus estudos, está tudo disponível para vocês olharem. Convido de novo vocês para se inscrever aqui no canal, deixar os comentários, e eu encerro esse vídeo com a frase do Maquiavel: a política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Um beijo e até a próxima.